Olá, turma. Sou o professor Nanias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Rede de Computadores, faz parte do curso técnico subsequente em Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a aula de hoje é uma continuação da unidade 3, onde estamos estudando o assunto de cabeamento de redes. Então, na aula anterior estudamos uma parte introdutória de cabeamento, e aí entramos na parte de cabeamento metálico, falamos um pouco sobre o cabeamento de cabo coaxial, que ele é composto através de um dispositivo interno, que é um fio interno de transmissão, de condução do pulso elétrico, revestido por um isolamento, uma proteção metálica, uma espécie de malha metálica, e um isolamento externo. Esse seria o nosso cabo coaxial. O cabo coaxial ele fornece aí uma maior proteção, contra, como vimos, contra a interferência eletromagnética do que outros tipos de cabo. Estudamos também na aula passada os conceitos sobre o par trançado. O par trançado, só para a gente relembrar, ele é composto de pares entrelaçados em espiral. Então, essas espirais elas vão formar torções simples que mudam as propriedades elétricas do cabo, do fio, que vão conduzir ao pulso elétrico e ajudam mesmo a se tornar apropriado para o uso em uma rede. De que forma? Reduzindo, limitando a energia eletromagnética, o campo eletromagnético. Aí essas torções vão ajudar a impedir que as correntes elétricas no fio irradiem essa energia eletromagnética que vão impossibilitar interferência com outros pares de fios. Bem, na aula de hoje vamos estudar o par trançado relacionado às suas categorias, os seus padrões. Então vamos ver algumas categorias do par trançado e logo em seguida vamos estudar sobre as fibras ópticas, ou seja, um elemento, um meio físico que nos permite transmitir informação através de sinal de luz. Ok, gente, então continuando a aula, vamos estudar o assunto de cabeamento metálico. No caso, continuar o estudo do par trançado. Lembrando que o par trançado ele nos proporciona uma fiação, pares de fios entrelaçados em espiral, gerando torções que vão minimizar a interferência eletromagnética. Geralmente esses cabos são revestidos através de uma cobertura plástica na sua superfície, como vocês estão vendo na imagem. E aí cada fio ele vai enviar um sinal, um pulso elétrico, e a sua estrutura em torções vão mudar essa característica elétrica do fio, consequentemente ajudando este cabo, essa tecnologia de cabeamento na transmissão, reduzindo as chamadas interferências eletromagnéticas. Bem, qual é o intuito da aula de hoje? Vamos estudar as chamadas categorias do par trançado. Então, o cabo par trançado ele possui algumas categorias. Essas categorias são determinadas por uma associação internacional chamada EIA, Electrical Industry Association, responsável pelas características físicas elétricas, as condições de taxa de transferência e nível de imunidade a interferências. Então, essa associação ela determina, de acordo com cada categoria, a sua utilização. Então, por exemplo, categoria 1, chamado também de CAT1, serviços telefônicos, dados de baixa velocidade. Categorias, o CAT2, as redes RTSI, as redes de circuitos integrados, a de circuitos T1 é 1, que trabalha numa faixa de transferência de 1,536 megabits por segundo a 2,048 megabits por segundo. Categoria 3, ou CAT3, dados de até 10 megabits por segundo, incluindo aí o padrão 10 base T e 100 base T.
Categoria 4, ou CAT4, dados até 20 MB, incluindo tecnologia Talking Ring e o padrão sem base T. Categoria 5, ou CAT5, dados que trabalham a taxa de transferência de 100 megabits por segundo. E as categorias mais atuais, que vão englobar dados acima de 100 megabits, como a categoria 6, o CAT6, e a categoria 7, CAT7, dados acima de 40 gigabits por segundo. Bem, geralmente essas categorias elas são impressas na parte plástica, né, na cobertura plástica do cabo par trançado, como vocês estão vendo aqui nesse exemplo. Então aqui nesse cabo está especificado categoria 5E, que é uma extensão da categoria 5. Ok, então vamos ver agora cada categoria, as suas especificidades, né, algumas características dessa categoria. Então vamos lá, categoria 1 ou CAT1, um par trançado, consiste em um cabo blindado com 2 pares trançados compostos por fios de 26 AWG, que é uma medida internacional de diâmetro, e aí ela é composta de somente 2 pares de fios, né, trançados. Hoje, o cabo comum, por exemplo, categoria 5, você vai ver lá 4 pares de fios entrelaçados, compondo aí 8 condutores. Então a primeira categoria, ela tinha apenas 2 pares entrelaçados, utilizando aí o diâmetro de 26 AWG. Bem, a categoria 1 ela é utilizada em equipamentos de telecomunicações e radiotelecomunicações. Foi utilizado nas primeiras redes Talking Ring, as redes em anéis, né, utilizando topologia em anel, mas não era aconselhável para uma rede de tecnologia em par trançado, ou seja, usando equipamentos concentradores. Tá? Bem, essa categoria ela caiu em desuso, ela não é mais utilizada, ela não é mais recomendada pelo órgão internacional, o TIAEA, né, que é a Associação Internacional das Indústrias. Então ela caiu em desuso. Bem, a categoria 2, ou CAT2, ela é formada por pares de fios blindados, né, geralmente para voz, e pares de fios não blindados para dados. Então aqui você tem um exemplo da categoria 2. Também foi projetado para redes antigas, Talking Ring, ACR Net, chegando a uma velocidade de mais ou menos 4 megabits por segundo. Também é uma categoria que caiu em desuso, ou seja, ela não é mais recomendada pelo órgão vigente, o TIAEA. Terceira categoria é o CAT3. Então é um cabo não blindado, como vocês estão vendo aqui na imagem, contendo 4 pares de condutores, totalizando 8 condutores, usado aí para transmitir até 10 megabits por segundo, com a capacidade de banda de até 16 MHz. Então essa é a frequência utilizada, a especificação elétrica utilizada pelo cabo. E aí uma curiosidade, vocês vão ver que essa frequência ela vai aumentando de acordo com a categoria, porque a largura de banda, a taxa de transmissão que esse cabo vai evoluindo de acordo com a sua padronização, a sua categoria, vai depender dessa frequência. Então o aumento dessa frequência é importante para aumentar a largura de banda do cabo. Bem, esse tipo de cabo, categoria 3, foi muito usado nas redes Ethernet, criadas nos anos 90, utilizando o padrão 10 base T, lembrando que 10 de 10 megabits. Base vem de banda base, que é uma banda estreita, limitada em frequência, e o T de twister, que é em inglês trançado. Você encontra ainda a usabilidade desse cabo em algumas aplicações de VoIP, né, de voz sobre IP, redes de telefonia e redes de comunicações que usam padrão 10 base T ou 100 base T. Bem,
existem ainda algumas recomendações desse cabo, ou seja, esse cabo ainda é aceito pela norma TIA-EIA 568B. Então ainda é um cabo recomendado. Bem, na categoria 4, vocês vão perceber uma diferença em torno de frequência. Então a frequência vai aumentar para 20 MHz, justamente para aumentar a taxa de transferência para 20 megabits por segundo. Então é um cabo par trançado não blindado, como vocês estão vendo aqui, que pode ser utilizado para transmitir dados a essa frequência mais alta, né, de 16 para 20 MHz. Também compondo de 4 pares entrelaçados. Bem, foi usado em redes que podem estar com taxa de transmissão de até 20 megabits, como Talk-Ing, padrão 10 base T e padrão 100 base T. Uma curiosidade desse cabo é que a intenção do projeto era aumentar a taxa de transmissão, taxa de transferência, mexendo na sua frequência. No entanto, é uma categoria que não deu muito certo, porque a frequência utilizada recebia muita interferência. Então, foi um tipo de cabeamento que sofreu problemas de interferência. E aí, o que aconteceu? Essa categoria ela foi descontinuada, ou seja, ela não é mais recomendada, utilizada pela Associação de Indústrias Internacionais, e aí ela foi substituída pela categoria superior, né, que veio logo em seguida, que é a categoria 5, ou a sua extensão, categoria 5E. Bem, categoria 5E. Categoria 5E é usada em rede de tecnologia Fast Ethernet, ou seja, trabalhando a 100 megabits por segundo. E aí percebam que a frequência ela foi aumentada para 100 MHz, aumentando a largura de banda do meio de comunicação. E aí foi uma categoria que deu muito certo, ela é utilizada até hoje, então você ainda tem muita rede padronizada, cabeada com categoria 5, e principalmente com a sua extensão, que é a categoria 5E. Então, a categoria 5E é uma melhoria da categoria 5, né? Ela pode ser usada para frequências até 125 MHz, então perceba que houve um aumento também, em redes baseadas em 1000 base T, ou seja, tecnologia Gigabit Ethernet. Então ela foi criada com a nova revisão da norma TIA-EIA 568B. Aqui você vê um exemplo desse tipo de cabo, né, impresso na sua parte metálica, perdão, sua parte plástica, né? A norma específica TIA-EIA 568B, categoria 5E, que é a extensão da categoria 5. Um detalhe dessa categoria é o conector RJ45, também utilizado em categorias inferiores, onde você tem a pinagem de 8 pinos, referente aos 8 condutores, de acordo com o código de cores que a gente viu na aula passada, categoria 568A ou padrão 568B. Bem, a próxima categoria de par trançado é o CAT6, categoria 6, definido pela norma TIA-EIA 568B 2.1. Ela vai possuir um diâmetro de bitola de 24 AWG. Lembrando que AWG é uma medida internacional de diâmetros de condutores. Né? Então, 24 AWG você tem uma referência internacional de diâmetro. Utiliza a banda passante de até 250 MHz, ou seja, a frequência ela foi praticamente duplicada da categoria anterior, categoria 5E, e isso, obviamente, vai impactar na sua taxa, na sua velocidade. E aí é um cabo que atinge velocidade Gigabit Ethernet, né, de 1 gigabit por segundo. Nós temos a categoria 6A. Os cabos dessa categoria suportam uma frequência duplicada da categoria 6, podendo atingir aí 10 gigabits por segundo. No entanto, o que acontece? Quando você aumenta tanto a frequência, existe um problema que é gerado na questão física do cabo, que é a diminuição desse cabo. Então, o padrão de par trançado, o seu limite máximo é de 100 metros.
No entanto, o cabo categoria 6A, por exemplo, de tanto você mexer na frequência, ele vai ter uma limitação na sua questão mecânica, né? O seu tamanho físico vai reduzir em 55 metros, contrariando aí até as especificações de par trançado, que é 100 metros. Bem, assim como a categoria 5, a categoria 6 também ainda é recomendada pela norma, né, da TIA 568B. É uma categoria também bastante utilizada e aplicada em grandes tecnologias que trabalham, por exemplo, voz, vídeo, imagens, utilizada em videoconferência, recursos de multimídias, pela sua alta largura de banda. Bem, a próxima categoria é uma categoria ainda não reconhecida em alguns países, né? Embora alguns países já reconhecem a categoria 7, ou CAT7, ela vai permitir a criação de redes até 40 gigabits por segundo. E aí uma redução do seu tamanho máximo de 50 metros por segmento de cabo, de fio de cobre. Então aqui a gente vê que o cabo ele é totalmente diferente, tanto na sua composição física como na questão do seu condutor, dos seus conectores, né, onde eles vão possuir conectores blindados até com ouro, né, utilizando recursos de fio de cobre e blindagens de ouro. Existe uma extensão da categoria 7, que é chamada categoria 7A, que permitirá a criação aí até 100 gigabits por segundo. No entanto, o cabo vai ser reduzido a 15 metros de uso de fio de cobre. Então, o que acontece? Percebam que na evolução da categoria existe um aumento da taxa de transferência, da velocidade. No entanto, o cabo diminui de tamanho. Então, a tendência é que esse tipo de cabo, daqui a alguns anos, eles vão diminuir tanto de tamanho que futuramente eles podem cair em desuso. E aí, obviamente, pensa-se em novas alternativas para substituir o cabo par trançado em algumas tecnologias. E uma delas, obviamente, são as tecnologias que usam as chamadas fibras de vidro ou as fibras ópticas. Bem, lembrando, categoria 7 ela é uma categoria que ela não é reconhecida pela TIA na grande maioria dos países, então ela está em fase de reconhecimento. Ok, o próximo tipo de cabeamento que vamos estudar são as chamadas fibras ou fibra óptica. As redes de computadores atuais, elas usam também as chamadas tecnologias de fibras de vidro, né? Tecnologias de fibra de vidro são flexíveis, mais flexíveis para transmitir dados. Bem, essa tecnologia também é conhecida como fibra óptica. Um meio que utiliza, por exemplo, não sinal elétrico, mas sinal de luz para transportar os dados. Essa fibra de vidro ela utiliza um material que geralmente é sílica, um material de sílica reduzido em miniatura, revestido de plásticos que permitem o confinamento do sinal de luz sobre uma determinada forma de propagação. Então a fibra óptica é um meio de transmissão onde você vai transmitir, vai circular sinal de luz, geralmente na forma de fótons. Então a luz ela é confinada em um filamento cilíndrico, como vocês estão vendo aqui, praticamente reduzido, uma miniatura de um material de vidro, da sílica de vidro, espessura de um fio de cabelo, onde você tem esse filamento cilíndrico que pode se estender em longas distâncias e transmitindo uma quantidade muito superior comparada às outras tecnologias de meio de transmissão. Uma característica da fibra é que ela possui diâmetro, comparado a outras tecnologias, extremamente pequeno. Bem, a luz é constituída de fótons que viajam no vácuo a uma velocidade de 3 vezes 10⁸ metros por segundo. E aí o seu comprimento de onda, dado pelo lambda em nanômetros, é dado pela fórmula
onde nós temos a velocidade da luz dividido pela sua frequência em gigahertz. Bem, esse cálculo, essa fórmula, nos permite calcular o comprimento de onda que será aplicada na fibra, de acordo com a velocidade e sua frequência. Então, isso ajuda no projeto da fibra óptica. Bem, algumas características da fibra óptica. Ela é um filamento cilíndrico muito longo, né? A espessura de um fio de cabelo, o diâmetro extremamente pequeno, dado em nanômetros. Então, a espessura de um fio de cabelo, como eu falei agora há pouco. E ela é feita de um material chamado de sílica, né? Com um alto grau de pureza. Quanto maior esse grau de pureza, melhor para o material que será utilizado no projeto da fibra óptica. Bem, a fibra ela envolve um transmissor em sua extremidade, que pode ser um diodo de emissor de luz, que a gente chama de LED, ou também utilizando um emissor mais poderoso, que é o laser, para enviar pulsos de luz pela fibra. E aí na outra extremidade, no receptor, na parte oposta da transmissão, você também vai utilizar um diodo emissor de luz, né, dependendo do tipo de fibra, um LED, ou também um laser. A fibra ela possui algumas vantagens interessantes, né? Então eu vou citar algumas aqui, algumas das principais vantagens sobre outros meios de transmissão. Por exemplo, como utiliza sinal de luz, as fibras ópticas elas não causam interferências elétricas. Assim como você tem o par trançado, que minimiza a interferência eletromagnética, a fibra óptica, por não trabalhar um pulso elétrico, ou seja, trabalhar um sinal de luz, você não tem interferência eletromagnética. Então, em outros cabos, como cabo coaxial, você tem um tipo de interferência, par trançado, você tem um tipo de interferência. Já na fibra óptica, você não tem essa interferência. As fibras ópticas ou as fibras de vidro, elas podem ser fabricadas para refletir a maioria dos sinais de luz internamente, através dos seus cilindros, né, dos seus filamentos cilíndricos. E aí uma fibra ela pode carregar, por essa característica, ela pode carregar um pulso de luz muito mais longe, né, mais extenso, comparado aos, por exemplo, cabeamentos metálicos de cobre. Então ele pode carregar um sinal em uma maior distância e uma quantidade bem maior desse sinal. Uma outra característica, uma outra vantagem da fibra é que, já que ela utiliza a luz ela pode codificar mais informação, ou seja, através da sua modulação, do que os sinais elétricos. Então isso é uma característica importante e vantajosa para a transmissão utilizando fibra óptica. Então uma fibra óptica ela pode carregar mais informação, ou seja, ela pode codificar mais do que um fio de cobre, por exemplo. E por fim podemos citar mais uma vantagem, ao contrário dos cabos metálicos que utilizam pulsos elétricos, o meio de transmissão através de pulsos elétricos, que requer sempre pares de fios. Então, se você pegar lá, por exemplo, o par trançado, você vai ter pares de fios, por ele estar utilizando o princípio elétrico. Eu tenho um circuito completo para isso. No entanto, a fibra óptica, por utilizar a luz, ela não precisa desse par de fios. Então a luz ela pode viajar de um equipamento a outro dentro de uma rede de comunicação usando apenas um único filamento cilíndrico de fibra. Então essas são algumas das vantagens específicas da fibra óptica. Lógico, a fibra óptica ela não tem só vantagens, tá? Ela tem algumas desvantagens. Uma delas é a manipulação, a instalação, a questão de custo. Então requer equipamentos especiais. Por exemplo, o processo de fusão da fibra, né, que você juntar uma fibra com a outra,
Então você precisa de uma máquina específica de fusão. Então são equipamentos caros, precisa de um treinamento. Então a sua manipulação, a sua instalação, ela não é tão simples como, por exemplo, par trançado ou cabo coaxial. Então vamos ver agora a estrutura física da fibra para a gente entender especificamente a fibra. Então na estrutura da fibra, como vocês estão vendo na imagem, ela é constituída de uma proteção plástica, um cabo, geralmente um material em PVC, ou até mesmo um plástico mais flexível. Tá? Então é apenas uma proteção externa de elementos externos, né? Questões climáticas. Nós temos a fibra de fortalecimento, que é uma espécie de malha de fibra para proteger mecanicamente a fibra. Então ela é constituída de uma malha específica de fibra. Logo em seguida nós temos o revestimento interno, que é essa parte mais rígida que vocês estão vendo. Então ela para dar uma rigidez mecânica à fibra. E aí vem as partes mais importantes da fibra. A chamada camada de refração, que vai possuir um índice de refração específico para confinar o sinal de luz dentro do núcleo, que é a fibra óptica em si, ou ótica em si. Então, ambas essas camadas vão possuir índices de refração, onde esses índices vão confinar o sinal de luz, onde eles vão sofrer reflexões para transmitir o sinal entre transmissor e receptor. Então, vocês vão perceber que eles vão ter um diâmetro específico. Então, a camada de refração, por exemplo, 125 micrômetros, e a fibra óptica em si, né, um diâmetro menor de 62 micrômetros. Então, lembrando, as partes mais importantes é a fibra, ou seja, o núcleo, onde é confinado o sinal, e a camada de refração para permitir esse confinamento do sinal. Bem, a proteção plástica, como eu falei, o cabo é uma proteção externa para evitar desgaste natural, desgastes climáticos, por exemplo, né? A fibra de fortalecimento tem como função proteger a fibra de vidro de torções, quebras, né? Aí você vai ver, por exemplo, muitas fibras ópticas, elas não podem ser dobradas ao extremo, dentro de um ângulo específico. E aí a fibra de fortalecimento, ela vai ajudar a proteger essa fibra dessas torções, que podem ocorrer em situações bruscas de torção e impacto do cabo. E aí, geralmente, isso pode acontecer dobrando em um ângulo específico, né? E pode formar, de acordo com essa fibra de fortalecimento, um círculo com um raio menor do que 2 polegadas, geralmente são as especificações dadas em normas. Depois nós temos o revestimento interno, coating, que geralmente é uma parte isolante, uma parte mais rígida, né? Então ela vai isolar todos os impactos externos e também evitar que a luz natural atinja a fibra de vidro interna através de um diâmetro de 250 micrômetros. E aí, como eu falei, na estrutura da fibra existem as 2 partes mais importantes. A camada de refração, que é a casca, né, que é responsável por gerar um índice de refração onde eu vou ter a propagação de todos os feixes, evitando que existam perdas no decorrer do trajeto, né? E aí eu tenho o diâmetro dado entre 125 a 140 micrômetros. E a parte mais importante, o núcleo, que é a fibra óptica em si, constituída da sílica de vidro, por onde a luz vai se propagar. E aí tem diâmetros variados, de 50, 62,5, 82,5 a 100 micrômetros. Bem, nessa imagem você vê aqui um resumo da estrutura da fibra, o núcleo, que é a fibra óptica em si. Depois nós temos a casca, que é a camada de refração, onde eu vou, através de índice de refração, confinar o sinal de luz. E o revestimento externo, tá? Que é a parte mais rígida mecanicamente da fibra, para proteger a fibra de impactos, torções.
Bem, nesse exemplo, você está vendo um tipo de fibra específica, que é a fibra óptica multimodo, onde ela vai possuir índices específicos, que são padronizações que vão depender do comprimento de onda da fibra óptica. E aí a gente vai ver que existe a multimodo e a monomodo. Dependendo do tipo de fibra, o meio de transmissão, a distância a ser transmitida, você vai utilizar ou uma ou outra, como vamos ver daqui a pouco. Então vamos ver os dois tipos básicos de fibras ópticas. Então nós temos a fibra monomodo. Então são fibras que transmitem um sinal por vez, ou seja, uma única fonte de luz. Geralmente seu meio de emissão é o laser, o laser ele vai permitir uma maior potência de transmissão entre as extremidades da comunicação. E aí a monomodo utiliza o laser. A monomodo ela utiliza um único comprimento de onda para você transmitir um sinal. Então é um sinal por vez sendo transmitido. As fibras monomodo elas vão apresentar menos dispersão por ter apenas um comprimento de onda a ser utilizado dentro daquele núcleo que é a fibra óptica em si, em conjunto com a camada de refração. Então por isso pode haver distâncias muito maiores compreendidas na transmissão utilizando a fibra monomodo. Então ela é uma fibra utilizada em longas distâncias. Então aqui você tem uma ilustração de como seria o sinal de luz na fibra monomodo. Então você tem um único feixe de luz, né, sendo transmitida praticamente de forma ideal, ou seja, um único comprimento de onda apropriado, projetado para aquele núcleo e aquela casca da fibra. E aí nós temos algumas vantagens e desvantagens da monomodo. Então vamos ver primeiro as vantagens da monomodo. A monomodo ela é aplicada em distâncias maiores e limitadas, quando comparadas a outra fibra, que vamos ver daqui a pouco, que é a multimodo, que vai possuir vários comprimentos de onda. Então, por você estar utilizando apenas um comprimento de onda, um feixe de sinal de luz, você consegue ampliar a distância de transmissão desse meio físico. Então, essa é uma vantagem muito importante. Uma outra vantagem é a taxa de transmissão, que é uma taxa muito alta, geralmente superior a 160 gigabits por segundo, quando comparadas, por exemplo, o seu outro tipo de fibra, que é a multimodo. Assim como nós temos as vantagens, nós temos também as desvantagens. Então, o tipo monomodo, devido às dimensões de núcleo de fibra óptica monomodo, ou seja, o projeto interno do núcleo, serem geralmente muito reduzidas, isso torna difícil o alinhamento, o projeto do comprimento de onda dessa fibra. E aí, por exemplo, para você fazer emendas, conectores, se torna mais difícil. Então a manipulação desse tipo de cabo de fibra óptica monomodo é mais complexa. Uma outra desvantagem é a questão do custo. Então você vai ver que é a fibra mais cara que tem. Então, quando comparado a outro tipo de fibra, a fibra monomodo em si, ela possui um custo muito alto. E aí isso envolve também o material agregado envolvido dentro da fibra, como conectores, componentes eletrônicos, os dispersores ópticos, distribuidores ópticos e assim por diante. Então isso torna o projeto de rede mais caro utilizando uma fibra monomodo. No entanto, você vai ter a usabilidade em distâncias maiores e uma alta taxa de transmissão. Bem, outro tipo de fibra óptica é o multimodo. Então, ao contrário do monomodo, aqui você vai ter vários sinais sendo transmitidos ao mesmo tempo. Então, garante a emissão de vários sinais ao mesmo tempo. Diferente
da monomodo, que você confina apenas um comprimento de onda dentro do meio núcleo, que é a fibra óptica em si. Ao contrário do monomodo, o emissor, ou seja, o elemento que faz a transmissão na fibra multimodo é o LED. Então, o LED ele é um diodo emissor de luz, né, que ele possui uma potência limitada em relação ao laser. Então, provavelmente você vai ter uma potência de emissão de sinal menor. Isso vai impactar no alcance da fibra multimodo. Então, se a gente for comparar com a monomodo, a multimodo ela tem uma distância menor. Então, o comprimento, né, a distância máxima atingida é menor comparado à monomodo. Então, esse tipo de fibra é mais recomendado para transmissões curtas de distâncias, né, geralmente 300 metros, 500 metros, sem perdas. Tá? É uma tecnologia mais barata indicada para redes domésticas. Então aqui na imagem vocês estão vendo uma ilustração de tipo multimodo. Então percebam que agora eu tenho vários sinais de luz, né, de luzes, sendo transmitidos. Ao contrário da monomodo, você só tinha um feixe de luz. Por quê? Porque aqui eu tenho vários comprimentos de onda. Então, por exemplo, cada cor que vocês estão vendo aqui, azul, vermelho e amarelo, vão especificar um comprimento de onda diferente para realizar a transmissão da informação. Aí nós temos também vantagens e desvantagens. Vantagens do tipo multimodo é o núcleo, sendo de grande diâmetro, ele vai se tornar mais fácil o seu alinhamento do seu projeto. Ou seja, diferente da monomodo, onde o projeto desse diâmetro, desse alinhamento é mais complexo, por você adequar perfeitamente um único comprimento de onda. Aqui, como você vai transmitir vários comprimentos de onda, vários feixes ou sinais de luzes, é menos complexo de você alinhar esse núcleo. E as ementas, os condutores vão ser bem mais simples e adaptáveis ao processo, por exemplo, de fusão da fibra. Lembrando, o processo de fusão é quando você junta duas fibras, né, ou por extensão ou por rompimento da fibra. Bem, uma outra vantagem da multimodo é a questão do custo. Então é um custo mais baixo quando comparado à fibra monomodo, não só da fibra em si, mas também de todos os seus componentes, os materiais agregados, conectores, componentes eletrônicos, distribuidor óptico e assim por diante. As desvantagens estão relacionadas a distâncias, então são distâncias mais menores, né, comparado a monomodo, e limitadas. Né. A monomodo, lembrem-se que ela tem uma distância muito alongada de acordo com o projeto da fibra, de acordo com o seu alinhamento, comprimento de onda. Então eu posso chegar em longas distâncias. A multimodo, ela já tem essa limitação. Uma outra desvantagem é a taxa de transmissão, mais baixa, quando comparada à monomodo. Então a monomodo você tem taxas altíssimas, né, 160 gigabits por segundo, por exemplo. E aqui nós temos um quadro comparativo entre as duas. Né? Então, a de cima, multimodo, com vários feixes de luz, vários comprimentos de onda. A monomodo, com apenas um comprimento de onda. Então, perceba a limitação de distância, 300 metros, e a monomodo, dependendo da tecnologia, você pode chegar a 80 km. E aí padrões de transmissão de gigabits por segundo. Bem, aqui nós temos alguns exemplos de cabos reais de fibra, cabo de fibra óptica, por exemplo, de uso interno, e aí os seus diâmetros, especificação de multimodo, por exemplo, como vocês estão vendo aqui. Percebam que algumas fibras você tem vários filamentos de condutores internos,
não somente uma, mas vários. Isso é importante porque você amplia a transmissão, ou seja, você amplia a taxa de transmissão, consequentemente aumenta aí a velocidade aplicada na fibra. Então aqui tem exemplos de alguns tipos de fibras ópticas que existem no mercado, multimodo e monomodo, como a gente viu agora há pouco. Ok, gente, essa foi mais uma aula de cabeamento de redes. Então aqui estudamos algumas categorias do par trançado e fizemos uma introdução, um estudo da fibra óptica, que é um meio que utiliza um material de fibra de vidro, né, sílica, transmitindo sinal de luz, levando a informação em longas distâncias e evitando, por exemplo, grandes interferências. Na próxima aula vamos ver um exemplo prático no simulador de uso dessas tecnologias para a gente entender a diferença entre um cabo metálico e um cabo de fibra óptica. Então agradeço mais uma vez a compreensão de todos, espero que vocês tenham entendido e até uma próxima aula.